Boa noite, hoje é o vídeo 125 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. Então serão 365 vídeos que vão ser finalizados no dia 31 de outubro desse ano de 2025. Vou deixar um tema, falar sobre um conceito, uma filosofia, a forma como eu enxergo a realidade. Vou deixar isso como se fosse uma cápsula do tempo para que o meu eu do futuro depois vai fazer uma retrospectiva e ver o quanto você mudou nesse sistema, passou a enxergar de uma certa forma mais profunda ou mais superficial, ou a ideia é estar sempre subindo um degrau, né? E hoje eu gostaria de falar sobre a traição. E é interessante como a traição está muito conectada à ideia também do perdão, então talvez esse vídeo poderia ser o perdão 2, ou um complemento, né, da relação ao perdão, ou talvez uma nova perspectiva de enxergar o perdão associado à traição, né? Porque para mim, como eu vejo, a traição, ela nada mais é do que, a minha mera humilde e insignificante opinião, uma certa forma quebra de lealdade entre um comum acordo entre duas partes em um ambiente de controle, entre aspas, né? Então, de qualquer nível, desde relação amorosa, amizade, familiar ou profissional, né? Então, ela está associada a uma certa forma de uma escolha consciente em que você sabe que vai gerar essa quebra e que pode gerar um dano a outra pessoa, né? E isso é interessante, né? Interessante porque não tanto quanto associado aos ciúmes, que o ciúmes talvez seja ilusório, porque você só tem como ter a certeza do sentimento de ciúmes de ter uma confirmação real. Mas no caso a traição, de certa forma, o ato em si, enxergando de fora, pode sim ser de fato traição, mas quem está tendo o ato de ser traído, ele só tem essa percepção se for de fato confirmado, né, pela pessoa, né, que teve essa quebra de confiança, né. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, se eu tenho uma informação e um comum acordo com um amigo que nós vamos sempre escolher os melhores investimentos no mercado, vamos supor, e eu sei que um dos grandes investimentos seria a XRP para o futuro, e eu escondo essa informação dele, e a gente tinha um prévio acordo de que iríamos compartilhar a informação, de certa forma, só seria de fato traição se eu escondesse essa informação e não revelasse, porque eu saberia de que, de certa forma, eu tinha a convicção de que ia gerar um bem positivo para o outro, né? Então está muito conectado essa ideia de traição em gerar sempre algo de positivo para o outro, né? Na condição humana, né? E o que me fez refletir é que se a ideia da traição é a quebra de expectativa, então você pode ter, além de uma quebra externa, você também pode ter uma quebra interna, né, consigo mesmo. Então, não sei se daria para associar a ideia de cometer pecados, mas esses pecados estão associados a nossas traições que nós temos internas com nós mesmos, em que desviamos de um ideal humano, né, de princípios e valores humanos, né. Então, quando nós deixamos com falta de respeito, ou quando nós deixamos com falta de fraternidade, e cometemos isso às vezes, de certa forma, em alto grau, ou às vezes nem sabemos que estamos cometendo esse pecado ou essa traição consigo mesmo, né? Porque não temos essa consciência em si, que é uma traição interna, né? Então, se o oposto seria o perdão da traição, e para que não traíssemos nós mesmos e as nossas questões internas, que fugimos às vezes do ideal humano, que são os princípios e valores humanos, então perdoar a si mesmo seria a chave, uma espécie de forma para a neutralidade dos constantes pecados que temos e que trazemos a nós mesmos quando nós fugimos, mesmo pela traição se estiver a nível igual com a relação a perdoar a si mesmo, né? Nossa, como que eu quero dizer com isso? Ficou um pouco confuso, né? Mas se o nosso nível de perdoar a si mesmo, de entender e compreender de que você faz essas traições de certa forma interna ou de forma consciente, que você passa a ter essa percepção dessas traições internas, você passa a ter um certo nível de compaixão consigo mesmo, né? É a forma como eu enxergo. E isso faz com que traz uma certa ausência de resposta intuitiva 100% ao ideal humano, né? Então, o que seria isso? Só daria para se concretizar, de fato, se esse nível de compaixão
a si mesmo, fosse um perdão a si mesmo no mesmo nível, e assim você conseguiria neutralizar as suas traições internas através desse perdão, e assim você começa a enxergar e vislumbrar o mundo como se tivesse essa ausência, né? Então você passaria a ter uma resposta intuitiva ao mundo, né? Acho que eu falei sobre resposta intuitiva já, mas se não falei, acho que eu precisava fazer um vídeo, né? O que seria isso? E então dessa forma a gente atingiria o estado de fluxo, né, do momento presente, e nós poderíamos ver o momento presente, que é aquilo, como eu falei do vídeo da busca, o vídeo do mercado, o vídeo da ideia de se estar no estado de fluxo. Acho que eu fiz um vídeo sobre o fluxo, e onde não teria esse gasto energético e um certo nível de vitalidade, pois você estaria vivendo de forma intensa, né? E é interessante, né? Porque talvez isso poderia se chamar de iluminação ou então algo do tipo, né? Mas não sei, é minha mera humilde e insignificante opinião. É bem interessante essa ideia de traição, no sentido de quebrar a nível de lealdade, né? Eu fiz um vídeo sobre confiança e lealdade, sobre confiança. Nossa, agora eu já até esqueci. Eu fiz da compaixão, altruísmo e fraternidade, então no caso, não só compaixão com os outros, consigo mesmo, mas em nível de fraternidade consigo mesmo. E tem também a ideia de confiança, fidelidade e lealdade, né? Na quesito de quebra da lealdade, né? De si mesmo. Esse vídeo ficou bem confuso. Não sei se eu consegui falar o que eu acho com relação à traição. E essa ideia de traição, né? Mas lembrando que minha mera humilde significante que está sempre mudando, que hoje foi só um pouco do que seria traição, que a traição nada mais é do que a quebra, né, de nível não só de confiança, mas a nível de lealdade com relação a uma outra pessoa, ou não só com o mundo externo, mas sim também a si mesmo, né, a questão do seu mundo interno, e o que seria essa quebra de expectativa, que ela poderia ser neutralizada através do perdão, de perdoar a si mesmo e ter um certo nível de fraternidade, não de compaixão consigo mesmo, mas de fraternidade consigo mesmo e sim com o mundo. E dessa forma você poderia ter uma resposta intuitiva ao mundo, muito 100%, talvez, não sei, ao ideal humano, e isso faria com que você vivesse o momento presente em estado de fluxo, né, com um bem externo, porque você estaria de certa forma com um bem interno, né? Meu Deus, que confuso. Mas espero que consegui explicar. Talvez eu faça um dia um vídeo 2 sobre a traição, porque eu queria falar muito sobre essa associação dela com o perdão, mas que talvez ficou confuso, né? Então, no próximo vídeo eu dou uma implementada na ideia do perdão, faço um perdão 2 e daí eu faço traição 2 deles separado. Mas aqui parece que para a própria existência em si, de um e cada um, essa dualidade se faz presente, né? Desde quando eu falei sobre os primeiros vídeos, a ideia de entender a realidade nessa a ideia de dualidade, né? Bem, mal, crente, frio, preto, branco, traição e perdão. Então, eles vêm fazendo essa dança, né? Com relação à própria existência. Mas é isso, obrigado por quem veio até aqui, é o meu eu do futuro, talvez você tenha uma outra interpretação do que seria traição e a forma como ela molda a toda a realidade e como é importante você ser sempre leal consigo mesmo e leal com todas as pessoas que estão próximas de você, porque essa lealdade, quando está sempre alinhada consigo mesmo, ela traz uma certa expressão mais intuitiva e mais humana às pessoas, para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Então te traz uma certa plenitude e serenidade para de fato viver o momento presente de forma que não cause tanto dano às pessoas, né? E é isso, obrigado quem viu até aqui e até amanhã no vídeo 126. Será que saiu o som? Depois eu vejo.